Olá, abduzidos! Eu sou a Gisele, esse aqui é a Opção Literária. Olá, amigos, eu sou a Gé do Jazz Lendo. E eu sou a Tami do Resenhando Sonhos. O Tecendo a Roda, então, começou como um projeto aí de leitura dos livros, ou releitura no meu caso, né? E a gente já finalizou o 5º livro e já estamos lendo nesse momento o 6º livro. E a série de TV vem aí muito em breve, ainda esse ano. E a gente vai fazer a cobertura, então, para vocês saberem tudo que tá rolando, tudo sobre o livro. A gente vai se aprofundar, sim, nesse universo, né? E a gente já começou. O primeiro vídeo saiu lá no canal da Tami, do Resenha dos Sonhos. Tudo que a gente sabe sobre a série até agora. E hoje nós vamos explicar sobre o que é a Roda do Tempo. Eu acho que essa é a pergunta que mais me fazem sobre o que é a Roda do Tempo. E até hoje eu fico meio assim na hora de explicar, porque é simples, mas ao mesmo tempo um pouquinho complexo. Vocês vão entender então nesse vídeo. Bora, vem com a gente que a gente vai explicar. A Roda do Tempo, então, é uma série de fantasia épica com 14 livros, sim, 14 livros, mais um prequel. Ela começou a ser lançada pelo autor Robert Jordan desde 1990 até 2007, né? Ele lançou 11 livros quando, infelizmente, ele faleceu de amiloidose, uma doença ali do sangue. Ele deixou manuscritos de como ele gostaria que essa série fosse finalizada, né? E a Harriet, que é a viúva dele, escolheu o Brandon Sanderson para terminar essa série. O Sanderson é um grande fã da Roda do Tempo, ele ficou muito feliz com o convite, e o que era para ser o 12º volume da série e o último foi dividido em 3. No Brasil, a Roda do Tempo é publicada pela editora Intrínseca desde 2013, e quando a editora anunciou, né, o lançamento desses livros, a proposta era que cada volume saísse em 6 meses, então que a gente tivesse lançamentos de 2 livros por ano. Porém, o cronograma, né, a gente teve no início um cronograma mais certinho, depois os lançamentos ficaram mais esparsos, né, desaceleraram, e desde 2018 a gente não tinha mais notícias, desde que o 6º livro tinha sido lançado. Com a chegada da série, então, a editora anunciou que o 7º livro chega ao Brasil no 2º semestre. Na ordem, então, os livros que já foram publicados aqui no Brasil são O Olho do Mundo, A Grande Caçada, O Dragão Renascido, Ascensão da Sombra, As Chamas do Paraíso e também O Senhor do Caos. E aguardando a publicação aqui no Brasil, a gente tem o 7º livro, então, como eu falei, que a Intrínseca já revelou, vai se chamar Uma Coroa de Espadas. E os outros livros que ainda não têm títulos traduzidos, então vou dar uma coladinha aqui, tá, gente? Porque muitos nomes em inglês a gente não lembra tudo de cabeça, tá? É The Path of Daggers, Winter's Heart, Crossroads of Twilight, Knife of Dreams, The Gathering Storms, Towers of Midnight e A Memory of Light, além do prequel, que é New Spring. Antes da gente falar sobre o enredo da história, a gente precisa contextualizar o universo em que ela se passa. Aqui a gente vai ter uma fantasia épica que tem configurações próprias sobre mundo, sobre cultura, política e magia. O autor nos apresenta, então, o conceito de A Roda do Tempo, que leva, então, o nome da série, como algo que tece, então, o padrão das vidas na Terra. Ela cria padrões, é cíclica e não tem inícios nem fins. Ou seja, a tendência é que as coisas tendem a se repetir de tempos em tempos. Os padrões do passado estão vinculados com o futuro e as eras sempre se cruzam, então, indo e vindo. É por isso que nem tem um começo nem um fim, tá tudo em constante movimento. E quando esse mundo foi criado, também nasceu um poder maligno, uma fonte de poder do mal, que é chamado de Shaitan. O criador conseguiu isolar ele num lugar fora da dimensão, mas ele é uma ameaça constante, tentando se libertar a todo momento para moldar as coisas à sua vontade. Nesse mundo, as chamadas Aes Sedai conseguem manipular o poder único, né? Um poder que ali se divide entre a metade masculina e a metade feminina. A fonte verdadeira, então, é manipulada através do poder único e oferece ali diversas funções. Como eu disse, então, a metade feminina se chama Saidar e a metade masculina Seide. Durante muito tempo, o poder único levou essa sociedade à utopia, com tecnologias incríveis. Esse poder era usado em união entre homens e mulheres, e com esse poder eles fizeram coisas maravilhosas, desde transportes até construções incríveis nunca vistas antes. Esse período ficou conhecido como a Era das Lendas. É nesse momento que Shaitan ganha força e começa a corromper as pessoas de caráter duvidoso, prometendo poder e riqueza em troca de libertar ele da sua prisão. Então todos que não estavam satisfeitos ali com o poder ou com a sociedade da forma que ela era regida,
tinham agora a chance de passar para o outro lado, né, o lado do Senhor das Trevas, se ligando a ele de corpo e alma, né? Então muitas pessoas tiveram essa oportunidade, inclusive Aes Sedai, né? Ou seja, pessoas ali que manipulavam o poder. Com isso, os anos seguintes, assim, foram de puro caos. Vale ressaltar aqui que 13 desses amigos das trevas ganharam um destaque, pois eles eram os mais habilidosos em canalizar. Eles foram chamados de abandonados, ou de acordo com o ponto de vista deles, escolhidos. Eles são lembrados como soldados mais leais às sombras, então fiquem ligados quando eles forem mencionados. Nessa era, o Lews Theron, que era um dos mais poderosos Aes Sedai e também foi conhecido como o Dragão, liderou as suas forças, então, em direção a combater essa força do mal. Ele conseguiu aprisionar essa força em Shayol Ghul usando 7 selos, criando uma prisão e interrompendo essa influência do mal que estava acontecendo sobre as pessoas nesse mundo. Então, Lews Theron esperava assim que fosse o fim da guerra, achou errado, porque acabou dando ruim. No momento então, que ele selava Shaitan, então, nessa prisão, Shaitan contra-atacou e ele acabou maculando a metade masculina da fonte, que, como a gente já comentou aqui, é conhecida como Sade. Todos os homens que canalizavam enlouqueceram na hora, incluindo Lews, e esse poder que eles lançaram ao mundo alterou montanhas, continentes e mudou pra sempre esse mundo. Porém, Saidar, o lado feminino da fonte, não foi maculado, já que as mulheres não acreditavam muito nesse plano do Lews e preferiram não participar dele. Porém, gente, isso é apenas um pequeno contexto, tá? Pra gente compreender um pouco mais da história da Roda do Tempo, já que a trama do primeiro livro, que é o Olho do Mundo, na verdade começa 3.000 anos depois desses eventos que a gente comentou com vocês. A gente tá numa nova era, que é chamada da Terceira Era, e a gente vai começar a nossa história no vilarejo de Dois Rios. Esse vilarejo é afastado das grandes cidades, ele é povoado por pessoas simples que se conhecem durante toda a vida. E é nesse vilarejo, então, onde a gente encontra os nossos jovens protagonistas. Ali no início da história, eles estão empolgados com Beltane, que é um festival, assim, um dos maiores festivais ali que eles festivam. É um festival, um dos maiores festivais em que eles festivam. Que é um dos festivais mais animados ali pra eles, mas eles são atacados então por Trollocs, que é uma besta que eles jamais imaginavam, assim, que realmente existiam, bestas assim que faziam parte de lendas que serviam ao Senhor das Trevas, né? Então eles foram pegos de surpresa. A maioria deles imaginava que esses bichos faziam partes assim de lendas, mas essas bestas que servem às trevas realmente existem, né? E acabou com a festa deles. Essa festa virou um enterro. Nesse dia, os nossos protagonistas, Range, Matt, Perrin, Egwene e a Nynaeve, tiveram que fugir dos Dois Rios, acompanhados pela Moiraine, que foi uma mulher misteriosa que surgiu ali no povoado de Dois Rios, explicou pouca coisa pra eles e apenas falou pra eles que eles precisavam fugir nesse momento. Detalhe, né? Explicou pouca coisa pra eles. Galera, foi mais ou menos assim, tá? Tava rolando uma festinha, entendeu? Eles estavam ali. Aí chegou um monte de bicho maluco. Acabou a festinha. Aí de repente entrou uma mulher misteriosa e diz: vamos partir, que vocês não podem ficar aqui. E é atrás de vocês que essa galera vocês precisam acreditar. E aí, gente, ao redor desse padrão, né, desse fio que essa roda vai tecendo, se desenvolveram várias lendas dentro dessa nova era. E a mais famosa delas é a lenda do dragão renascido. Que o dragão, né, a figura do dragão que antes era representada pelo Lews Theron, está prestes a renascer. E ao renascer, conduzir o mundo a uma batalha contra essa fonte do mal e depois, de certa forma, mudar o mundo novamente, né? Quebrar o mundo novamente. Porque não sei se vocês lembram, mas a Roda do Tempo é cíclica e os eventos tendem a se repetir de tempos em tempos. Exatamente. Então, se criaram lendas de quando novamente aquele evento, né, cataclístico lá de 3.000 anos atrás iria acontecer de novo. Essas lendas estão cada vez mais presentes porque cada vez mais homens estão podendo acessar o poder, homens estão podendo canalizar novamente. Porque agora parte da função, então, das Aes Sedai, que agora são apenas as mulheres são permitidas a canalizar, é então caçar, vamos usar essas palavras, né? Caçar homens que podem, então, canalizar, manipular esse poder
porque a fonte foi maculada, né? Então eles tendem a enlouquecer e a tudo ao redor deles vira caos, e elas então são responsáveis por evitar que isso aconteça, né? E se isso acontecer, a liberação de Shaitan fica ainda mais fácil, né? A função da Moiraine, que é a mulher misteriosa que chegou em Dois Rios sem explicar muita coisa, é exatamente encontrar o verdadeiro dragão renascido dentre os falsos que estão surgindo. E ela acredita que um dos 3 protagonistas que a gente comentou aqui, o Matt, o Perry ou o Randy, pode ser esse dragão renascido, já que eles têm aí uma idade parecida, e pelo que ela vem pesquisando, pelo que ela vem acompanhando durante todos esses anos, pode ser que o dragão renascido esteja entre eles. Só que assim, né, gente? Se ela chegou até eles, é claro que os amigos das trevas também podem chegar. E é por isso que é tão importante que eles se coloquem em movimento, para que eles fiquem seguros e, consequentemente, não ameacem também as pessoas que estão ao seu redor. Porque se eles ficassem ali, eles seriam constantemente atacados, e provavelmente essas pessoas que estão sob a influência do mal, que já passaram para o outro lado, conseguiriam ter acesso a esses garotos e ou os matariam ou os usariam ao seu favor. O plano de Lewis Tarrant, então, deu certo em partes, né? A fonte ali foi maculada, mas ele conseguiu prender Shaitan, né? Só que esses selos, então, começam a se enfraquecer e a sua influência, ela fica muito mais forte sobre esse mundo, né? Então, a gente vê ali seus servos podendo caminhar novamente, podendo, então, soltar bestas e recrutar novas pessoas. Esse é o pontapé inicial da nossa história, e a partir daí que a gente vai acompanhar o ponto de vista desses vários personagens. A gente vai seguir os vários conflitos que vão acompanhar esses protagonistas, e a gente vai ver muitas profecias se realizando, profecias essas que podem trazer caos ao mundo. Ao redor disso, a gente vai ter vários governantes ficando atentos ao ressurgimento desses dragões, né, a autoproclamação desses dragões, repensando suas lealdades. A Torre Branca, né, no seu posto de comando, né, que é o lugar onde ficam essas Aes Sedai, correndo contra o tempo para encontrar primeiro esses homens e fazer o estancamento, né, para que eles parem de canalizar e não tragam mais problemas ao mundo antes que eles enlouqueçam. E um estado constante de tensão, porque assim, gente, todo mundo, mas assim, todo mundo mesmo pode ser um amigo das trevas disfarçado. Então pensa, são 14 livros. A Roda do Tempo é uma série robusta, é uma série complexa, e a gente tem ali um plano de fundo muito vasto, onde histórias podem se desdobrar além da narrativa principal que a gente acompanha. Era um desejo do Robert Jordan escrever sobre outros momentos aí desse mundo, já que a gente acompanha só um curto período de tempo. Infelizmente ele veio a falecer e a gente ficou só com essa série original. E aí, gente, ao longo desses livros a gente vai conhecer diversos povos, várias culturas, a gente é apresentado a jogos de poder, tramas políticas, travessias impensáveis, caminhos escondidos e mundos que vão além da nossa compreensão, que vão aos poucos desvelando o real propósito do que essa história quer contar. Porque ao fim ou começo de tudo, a roda tece todos os padrões, então, e há de ser o que a roda tecer. Então, mesmo que a gente já tenha falado bastante aí sobre o universo, esse é apenas um resumo, apenas um começo do que é esse grande mundo escrito pelo Robert Jordan, que tem tudo pra ser uma série épica. E é claro que com a chegada da série a gente tá torcendo para que mais pessoas se interessem, mais pessoas queiram conhecer a Roda do Tempo, e é por isso que a gente tá fazendo esses vídeos então para apresentar para vocês, né, este universo e ficar na torcida para que os outros livros sejam publicados aqui também, para que quem não consegue ler inglês também possa ter acesso a essa história. Agora, por favor, eu quero que vocês dissertem sobre o assunto. Eu tô brincando, mas eu espero que vocês tenham compreendido aí um pouco desse universo, né? Como a gente falou, ele é muito vasto, e tudo que a gente falou aqui é só a pontinha do iceberg, é realmente assim só aquele pontapé inicial, aquela premissa mesmo para vocês entenderem um pouquinho sobre o assunto e quem sabe aí despertar o interesse para vocês, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado então dessa introdução à Roda do Tempo. A gente já soltou então o primeiro vídeo fazendo a cobertura então sobre tudo que a gente sabe sobre a série lá no canal da Tami, e o próximo vídeo então vai ser lá no canal da Gé, vai ser sobre o cast, a gente vai analisar, vai especular, vai falar um pouquinho sobre eles, e é isso, gente, até o próximo vídeo. Você dá tchau? Como é que é? Eu dei um tchauzinho assim. Ah, tá.